creem que o Senhor está aqui no nosso meio? Glória a Deus, Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio, Pai. Jesus, nós estamos aqui, Deus, como Tua igreja, Pai. Nós viemos aqui Te adorar. Nós viemos aqui declarar louvores ao Teu nome, Pai. Que no nosso coração, Senhor, que na nossa mente, no nosso espírito, Deus, tudo seja aqui para Ti, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, dedicar esse momento, Senhor, mesmo que ele seja pouco, Pai, mas que ele possa ser 100% dedicado a Ti, ó Deus. Ó Senhor, ouve as nossas orações, Senhor. Ó Senhor, ouve a Tua igreja declarando esse louvor para Ti, ó Deus. Santo Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus. No deserto. Meu Deus, o seu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declaro com toda a sua força. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Oh meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele abre o caminho no deserto. Ele é a luz da escuridão. Não há outro que se compare ao nosso Deus. Nesse momento você possa entregar a tua petição ao Senhor. Ele é o Deus dos deuses. Ele pode tudo, Ele pode enxugar a tua lágrima. Ele restaura as tuas forças. Ele te dá vontade de recomeçar. Ele te ajuda a continuar. Então declara, põe teu coração na presença do Senhor. Fala, Pai, eu não consigo sozinho, mas contigo, Deus. Oh Senhor. Oh Senhor, obrigado.
Graças, paz. Glória a Deus. Que felicidade, irmãos. Que felicidade esta noite poder estar aqui. É uma alegria profunda para o meu coração. Eu confesso a vocês também que eu tinha esquecido esse frio na barriga. Como diz o nosso pastor, que coisa mais horrível. Mas graças a Deus que isso aqui independe do homem. Porque quando nós tratamos de palavra de Deus, o homem se cala e o Espírito Santo deve falar. Então, nesse espírito, eu peço para vocês fecharem os olhos e nós iniciarmos com uma oração. E nesta oração eu quero que você também ore e que você peça a Deus para que Deus possa continuar a conduzir esse culto, que o homem se cale e que o seu Espírito tenha plena liberdade sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque Tu tens sido bom para com o Teu povo, Pai. Muito obrigado porque ainda podemos nos reunir em Teu nome, Pai, sem sofrer perseguições. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui está o Teu povo, a Tua noiva, Senhor Deus. Aquele cujo Cordeiro deu até a última gota do Seu sangue, Pai, para salvar a cada um, Jesus. Pai, fala conosco essa noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar em nossos corações. E que a Tua espada, Senhor Deus, possa entrar, Senhor Deus, e, Senhor, ferir-nos, a ponto, Senhor Deus, de nos arrependermos e largarmos tudo que é mal, tudo que ainda nos distancia do Senhor. Que essa noite nós possamos dar mais um passo em Tua direção. Te agradecemos por tudo e te pedimos, conduz essa noite, como o Senhor já vem conduzindo junto aos Teus louvores, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, gente, o título hoje da nossa mensagem se chama O Empreendedor de Sonhos. Eu não quero falar aqui sobre um coach, não quero destravar sua mente essa noite, não quero fazer algo ou alguma coisa para chocar você ou entregar algum tipo de informação nova a você. Pelo contrário, eu quero mostrar a você, através da palavra, que existe alguém que investe alto em cada um de nós. Que existe um Deus que desde o princípio de tudo, tem feito de tudo para nos salvar, para nos resgatar. E por muitas vezes nós andamos assim por caminhos tortuosos, não é verdade? O tal do livre-arbítrio às vezes nos faz escolher aquilo que é errado. E o Senhor, com seus laços de misericórdia, vem e mais uma vez nos cerca e nos envolve. E nos puxa e nos traz. E nos dá sempre uma nova chance. Não é verdade? Enquanto há fôlego, há esperança. Mas, sem mais demora, vamos lá para Gênesis. É interessante que eu havia elaborado uma outra coisa, havia pensado em uma outra coisa. E, queridos, mudar assim, em cima da hora. Ontem à noite o Senhor mudou a mensagem. E eu falava, não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Mas Ele nos dá graça, querido. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós vivemos. E é dele o poder. E lá em Gênesis, capítulo 37, versículos do 5 ao 11. Quem tiver sua Bíblia pode abrir aí. Temos o acompanhamento aqui. Diz o seguinte: falou em sonhos, lembramos de José, né?
Esse homem sonha demais. A palavra de Deus diz o seguinte: teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-os ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Recapitulando o que é sonho, gente. Sonho é você almejar algo, não é verdade? Eu acho que aqui, por mais que alguns possam dizer que hoje em dia não sonham mais, que hoje em dia não tem mais ambições ou vontades, ou alguns anciões possam dizer que já basta, aqui chegou o meu final. Mas talvez você, em algum momento da sua vida, já sonhou, mesmo quando criança. Naquele momento em que a gente cresce e brinca de ser jogador de futebol, ou quando você brinca e diz: meu sonho é ser um médico. E são vários os sonhos e vários os projetos, porque isso está no ser humano. Foi nos dada essa capacidade de imaginar. Não existe nenhum outro ser, pelo menos eu desconheço, que possa ter esse poder de imaginação que o ser humano tem. Nós conseguimos fechar os nossos olhos e, como dizem alguns, viajar na maionese. Não é verdade? E como é bom às vezes fazer isso, não é verdade? Sair um pouco. Às vezes a nossa realidade é dura, às vezes é sofrida. E como é bom fechar os olhos e imaginar um futuro melhor. Imaginar algo melhor. E essa noite eu quero dizer algo a vocês. Essa noite o Espírito Santo tem algo a dizer a vocês. Sabe, queridos, o Senhor sonha em te dar o fim que tu deseja. Não é verdade? E para isso, para a gente começar a contar a nossa história, nós vamos conhecer um pouquinho do que foi o sonho de José. Como muitos aqui devem conhecer, com 17 anos, a Bíblia vai contando ali a história de José, um menino que, junto com seus irmãos, cuidava do rebanho de seu pai. E José era um menino sonhador. Deus dava a José esses sonhos dos feixes, do sol e a lua, as 11 estrelas. E José sabia muito bem o que isso representava. Tanto que quando ele vai falar a seus irmãos, a repreensão vem na hora. Acaso tu dizes que nós vamos se ajoelhar diante de ti? Ou seja, não era um sonho difícil de ser revelado. Era algo que José sonhava e ele sabia do que ele falava, mas era apenas um menino. E o processo do sonho até a realização dele ainda iria acontecer. Como todos sabem, ou a maioria, José foi vendido como escravo. Um belo dia, eles saíram com seus irmãos, como todos os dias, e os seus irmãos haviam preparado uma armadilha.
quando jogaram José dentro de um poço. E casou de, no mesmo momento, no mesmo dia, passar uma caravana ali, e ao invés de matá-lo, o seu outro irmão resolve apelar pela vida dele. Não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Porque até quando a gente está no fundo do poço, Deus cuida da gente. E Ele pode usar as próprias pessoas que, por alguma razão, nos empurraram até lá. Os mesmos foram usados para salvar a vida dele. Os mesmos que premeditavam matar, foram usados para salvar. E José foi vendido. E quando começa o processo de José, é exatamente na hora da venda. Porque a Bíblia é bem clara ao dizer que José era o filho predileto. A Bíblia fala que seu pai Jacó deu uma túnica exclusiva para o seu filho José. A Bíblia inclusive diz que ele era o predileto. A Bíblia vai falar que José ficava ali de cantinho olhando os seus irmãos e tudo que os seus irmãos faziam de errado. O filhinho do papai chegava lá com ele e contava: ó, pai, Rubem fez isso, Judá fez isso. O que nós podemos imaginar de José? Talvez um rapaz mimado, um rapaz agraciado, talvez alguns privilégios que os irmãos não tinham, porque a Bíblia fala que os irmãos sentiam inveja de José. E se os irmãos tinham inveja, há algo em José havia que neles não havia. Só que até José, no decorrer da história, até José virar governador do Egito, José começa a passar por um processo. E eu quero falar aqui de 3 etapas que José passou durante essa sua estada na escravidão, no deserto. Vamos falar de 3 processos que foram usados na lapidação de José, que foi o processo de construção, o processo do desenvolvimento e o processo da realização. Vamos começar pelo processo de construção. Imagine o seguinte: eu conheço a história de alguns aqui, mas conheço o superficial, porque você vive a sua história, você conhece cada detalhe dela, é você que sabe as dores, é você que sabe as alegrias que você já passou. E agora pare para analisar. Se você conhecesse o seu processo, eu não sei em que momento da sua vida você está hoje, mas se você conhecesse o seu processo, você teria começado a trilhar o caminho? Sabendo o processo que você teria que passar, você começaria a dar o primeiro passo? Se a resposta foi sim, irmão, glória a Deus pela sua vida. Mas aqui, na nossa história, José precisou ser empurrado dentro de um poço para que começasse o processo de construção na vida dele. Ele literalmente foi empurrado em direção ao seu processo, quando foi jogado dentro de uma cova pelos seus irmãos, motivados por raiva e inveja. José, talvez pela ingenuidade de achar que tudo acontecia de maneira fácil, que a sua estrada até a realização do seu sonho poderia ser fácil pelo fato de ser o predileto do papai. Talvez Moisés tivesse essa concepção. Espera aí, eu estou sonhando aqui, ó. Eu estou vendo o sol, a lua e 11 estrelas. Opa, eu sou o predileto do pai. Vamos junto, papai, porque no papai está a segurança,
No papai está a proteção. E enquanto eu estiver colado no papai, ninguém toque em mim. Só que o Senhor disse: não, José. Precisa haver transformação. Querido, nós não nascemos prontos. Nós somos transformados. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos se deixar ser transformados. Existe um processo até a realização do sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei se o seu sonho é ministerial. Eu não sei se o seu sonho é material. Eu não sei se o seu sonho é profissional. Mas eu lhe garanto uma coisa: em todas estas áreas existe um processo. Nós precisamos entender que toda construção começa de baixo. E quanto maior o edifício, maior vai ser o alicerce. Ou seja, antes de vocês subir, primeiro vamos ter que descer. Não é verdade? Se você quer ser um médico, um engenheiro, na área profissional, primeiro vai começar lá do primeiro período e percorrer a sua longa jornada até finalizar o seu processo. E a mesma coisa aconteceu com José. José foi levado ao poço, foi vendido como escravo, e agora já não havia mais pai. Agora, como dizem os ditados populares, é onde o menino chorava e a mãe não via. Começa o processo de José. José agora tem uma decisão importante a tomar. Murmurar, reclamar, chorar todo dia lá. Eu quero minha família, quero meu pai. E consequentemente morrer, porque como escravo ele teria que fazer todas as obrigações que o seu senhor o mandava. O que Deus tinha para José era algo realmente grande. Porém, José desconhecia o processo. Porque, por mais que houvesse uma promessa, José ainda não estava pronto para ela. Estamos lendo a respeito de um escolhido de Deus, mas que ainda não estava pronto. Era necessário construí-lo. Toda construção, ela tem um início. E o período de duração está em nossas atitudes. E para falar um pouquinho desse período, eu preciso entrar em outra história, que é quando os hebreus vão ser libertos do cativeiro lá no Egito. E eu pesquisando sobre o assunto, eu vi que ali, a península ali do Sinai, é uma área que abrange 200 quilômetros. E alguém lembra aqui quantos anos os hebreus passaram no Egito? Quantos anos? Egito. 40 anos. Uma caminhada de liberdade. Caminhando. Perdão se não foi tão claro. Foram 40 anos de caminhada até Canaã. Mas, queridos, 200 quilômetros em 40 anos. Hoje esse mesmo percurso é feito em 2 horas num carro. As pessoas podem ir e voltar no mesmo dia. E a Bíblia nos deixa bem claro o que tornou a viagem tão fatigante. Não é verdade? O povo que foi liberto do cativeiro, o povo que foi liberto da escravidão durante o Egito, por mais que houvesse o maná,
por mais que houvesse a coluna de fogo, a nuvem que dava sombra durante o dia, ainda assim o povo quis reclamar, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo preferiu adorar outros deuses, porque foram incapazes de crer na promessa. Já tinham vivido o maior milagre, que era Faraó libertá-los. E no deserto, na caminhada, decidiram fechar os olhos e fingir que nada aconteceu para trás, e começaram a reclamar do que tinham. E a Bíblia nos fala que o Senhor aumentou, e que todos aqueles que saíram do Egito não pisaram em Canaã, somente 2. E isso acontece com José. José está vivendo meio que o seu deserto. A decisão está na mão dele. Os mesmos 40 anos do povo dos hebreus poderiam se replicar na vida de José. Mas José escolheu acreditar no Deus que deu o sonho a ele. O Deus de seu pai. O Deus que ele cresceu ouvindo. E por mais que houvesse alguns erros, algumas falhas de caráter em José, ele sabia que existia um Deus poderoso que cumpre tudo o que promete. E durante essa caminhada de escravidão, José começa o seu segundo processo, que aqui nós vamos chamar do processo de desenvolvimento de José. E a primeira coisa que foi tratada em José foi a sua humildade. Ah, mas por que tu está falando isso, irmão? De onde tu tirou isso? Eu parei para analisar o texto, gente. Espera aí. O cara teve um sonho. Possivelmente ele já sabia o que significava aquele sonho. E de repente está todo mundo reunido para o jantar. E ele diz, todo mundo, me ouçam, por favor. Eu tenho algo aqui a dizer. Eu sonhei com isso, o sol, a lua, 11 estrelas, e elas se dobravam diante de mim. Às vezes nós precisamos ter sabedoria. E às vezes não, sempre. Nós precisamos saber para quem nós contamos os nossos planos e os nossos sonhos. Existem pessoas que não estão interessadas em saber do teu crescimento. Existem pessoas que não estão interessadas em te ver crescer. E às vezes nós teimamos em abrir os nossos corações para algumas pessoas que podemos chamar de coveiros de sonhos. Não é verdade? Se Deus colocou um sonho em você, e nós sabemos quando Deus fala conosco. Sabe por quê? Porque Ele mesmo se encarrega de confirmar aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Ele mesmo se encarrega em acender a chama dentro dos nossos corações. É o Senhor que vai dar a capacidade de fazer. Pode ser um pequeno empreendimento, pode ser um grande empreendimento, pode ser um chamado missionário ou uma promessa de uma igreja. Não importa o tamanho, o que importa é quem plantou esse sonho em você. Porque se foi Deus que plantou isso em você,
Ele mesmo se encarrega de cumprir, Ele mesmo se encarrega de tirar todos os obstáculos e fazer a promessa dele acontecer na tua vida. Só que isso nos envolve também. Porque por muitas vezes nós queremos tirar, Senhor, até aqui está ótimo. Sabe? A gente já passou, já começamos ali o processo de construção. Deus já começou a lapidar as nossas vidas, já começou a dar um pouquinho de alusões do que Ele pode nos dar no futuro. E nós achamos que está bom, dizendo, Senhor, até aqui está ótimo, pode deixar que daqui em diante eu administro. Não temos humildade de reconhecer que nada nós sabemos. Queridos, conhecimento, você pode abrir um livro e ler, decorá-lo. Mas a sabedoria, ela vem do céu. A sabedoria, ela é inexplicável. Ela te faz fazer coisas que a tua mente vai duvidar. Que a matemática não vai dar certo. E presta atenção, que eu não estou te dizendo para te aventurar em qualquer coisa ou em qualquer projeto, não. Eu estou dizendo que se Deus colocou algo no teu coração, não importa a matemática. Por mais que na calculadora não bata, se aquilo arde no teu coração, se o Senhor confirmou na tua vida, querido, fecha o olho, se joga. Porque Ele é o abençoador, é Ele quem vai dar. Mas eu não tenho dinheiro da gasolina, Ele vai mandar. Precisamos acreditar. José, que antes gostava de uma reunião em família para falar dos seus sonhos, queria ouvir, que todos parassem para ouvi-lo, agora está sujeito a falar só quando o seu dono lhe permite. Na condição de escravo, ele já não se governa. Talvez no seu silêncio, em sua mente ele voltava no tempo. E sabia que eu consigo assim imaginar José, com um monte de perguntas na mente, sabe? Por que eu fazia aquilo? Por que eu não me calei? Eu sabia que os meus irmãos não gostavam de mim, e ainda assim eu ia lá cutucar. Pai, olha ajudar ali errando. Sabe aquele menino birrento? E eu imagino assim José falando, por quê? Por que eu fiz aquilo? Porque a dor ela nos traz amadurecimento. Naquele momento ele não tinha ninguém para fofocar. Naquele momento ele não podia abrir a boca. Só se seu dono lhe permitisse. E talvez ali uma mistura de sentimentos cercasse a José. Mas naquele momento, o processo já havia começado. Reclamar, murmurar ou se lamentar só iria distanciar Moisés dos seus sonhos. Eu vejo com os olhos da fé ali José. E eu imagino assim, ele falando, Senhor, eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar. E começa assim um segundo trabalhar na vida de José, que se chama servidão. Porque quando nós paramos para ler a história, José ele decidiu se doar. Ele falou, se é para ser escravo, vamos ser escravo com vontade. Eu vou ser o melhor.
aonde me botar, eu vou dar o meu melhor. Foi vendido, a Bíblia fala que ele foi vendido a Potifar, e logo conquistou a confiança de Potifar, e começou ali a comandar a casa de Potifar, porque ele decidiu servir. Ele conhecia o Deus que ele servia e sabia que os planos dele jamais poderiam ser frustrados. José aprendia que, ao contrário do que pensava, quando sua segurança e estabilidade estava no fato de ser o filho predileto de seu pai, ele precisava aprender a servir nos pequenos detalhes. Fazia o seu melhor em qualquer que fosse o ambiente em que o colocavam. Querido, um escravo ganhar poder dentro de uma casa, a ponto dele poder fazer o que ele quiser, a ponto de o seu senhor o deixá-lo só com a sua esposa. Porque a Bíblia fala que no momento em que a patifona lá foi dar em cima de José, no momento em que ela foi dar em cima de José, eles estavam sós. Só que José temia tanto ao Senhor. Ele abriu mão. Pare para pensar. Ele abriu mão de um prazer momentâneo ali. Era mulher de um general, era mulher de um oficial. A Bíblia fala que era o capitão da guarda de Faraó. Provavelmente uma mulher bonita. Mas Moisés abriu mão de satisfazer José. Eu estou falando Moisés, né? É José. Ele abriu mão de satisfazer a vontade da sua carne para correr. Porque para outros seria muito fácil. Ele consumiria ali o ato, satisfaria a sua carne, sairia, ninguém precisa saber. Continuaria governando a casa de Potifar, mas ele sabia que existia um sonho que ainda estava vivo, e por mais que o período fosse de escravidão, Deus ainda estava ministrando em seu coração, e o temor do Senhor não permitiu cometer o ato. E a Bíblia fala que ele correu, né? Ainda deixou a capa dele. E foi quando ele foi acusado de abuso. E José está aí diante de mais um tratar do Senhor. Era necessário ele continuar a confiar em Deus. Ele já estava muito distante para querer voltar atrás. Sabe, conhecer o autor dos nossos sonhos é sem dúvida o melhor combustível na caminhada do processo. Não existe desenvolvimento se não estivermos ligados e conectados com aquele que investe em nossos sonhos. José nos mostra com suas ações, durante toda a sua história, de cativeiro a quem ele servia, que muito mais do que a homens, seu maior temor era desagradar o coração de Deus. A ponto de abrir mão de algumas regalias para voltar ao fundo do poço. Voltar. Agora, não mais num buraco. E agora José se torna um condenado.
E aqui começa a terceira etapa da vida dele, que é o processo de realização. Sabe por quê, querido? Tudo que começa tem um fim. O processo de José, ele começou em um poço, teve altos e baixos. É curioso que a última etapa do seu processo parece ser pior do que a primeira. José começa como escravo e agora está dentro de uma cela, acusado de abusar sexualmente de um oficial da guarda, o que provavelmente lhe levaria à pena de morte. 13 anos se passaram. Deus havia moldado de diferentes formas o caráter de José. O menino, que com 17 anos passou de filho predileto a escravo, agora é um homem de 30 anos. Sábio. Porque a Bíblia fala que até o carcereiro o respeitava. Mas ainda era uma prisão. José, talvez, mais uma vez, tivesse a vontade de abandonar tudo. E quem sabe até mesmo querer antecipar aquele que poderia ser o seu destino, a morte. Mas ele escolheu continuar a servir. Sua perseverança em continuar a acreditar o leva ao seu processo de realização. Sabe? Imagina só, tu começa como escravo, e agora, nós que estamos lendo sabemos que está chegando no fim, mas ele não sabia. Ele estava vivendo. E agora o processo se tornou pior, quando tudo parecia que ia melhorar. Ele tinha conquistado a confiança do seu senhor, ele tomava conta ali da casa, ele já tinha uma certa liberdade, e de repente inventam uma mentira, em que o jogam dentro de uma cela, e mais uma vez, ele governa onde ele está. Ele toma conta das celas, ele se torna alguém de confiança do carcereiro, mas ainda assim, como aqui nós falamos, era uma prisão, querido. E quantos de nós já nos pensamos em desistir? Não é verdade? O processo da realização, ele é doloroso demais, gente. Desistir vem a toda hora. Só que se Deus colocou o sonho em nós, em nome de Jesus, desistir não é uma opção. A prisão não é o fim. O que você está vivendo, que parece ser o final, ei, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai tirar. Se Deus prometeu que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus prometeu que vai te prosperar, Ele vai te prosperar. E talvez você me diga, mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi meu emprego, perdi as esperanças, até as finanças se abalaram. Não te preocupa, querido. Confia em Deus. Continua o serviço. Continua a servir. E acima de tudo, ame pessoas. Sabe por quê? Porque Deus ainda usa pessoas. Com José não foi diferente. Após 13 anos de servidão,
uma pessoa vai se tornar a ponte entre José e Faraó. Um ex-companheiro de cela, um ex-detento, se torna a ponte de José. Sabe por quê? Não importa o lugar, não importa a pessoa, quando nós estamos conectados com o Senhor, falamos dele, vivemos para ele, quem chegar perto, por mais que desacreditado ou sem esperanças, jamais irá nos influenciar. Nós somos os influenciadores. Nós somos os sonhadores. José sabia quem o havia feito a promessa e sabia que ele era fiel e justo para cumprir tudo no seu determinado tempo. Sabe? Nessa estrada de servidão de José, ele começa a simplesmente ajudar pessoas. A Bíblia vai citar que ele está ali, há um copeiro, um padeiro, ele vai revelar, ele vai falar sobre o sonho. E na nossa vida vai ser assim, gente. Sabe, não se permitam serem influenciados por pessoas que tentam destruir o teu sonho. Não se permitam ser abalados por aqueles que não querem sonhar com você. Como nós estamos falando desde o início da mensagem, Ele é fiel para cumprir. Sabe? Quando vinha aquela pessoa desmotivada, desanimada, sem vontade, sabe aquela pessoa que chega a dar agonia, que é só choro? Vocês têm que ser o ânimo para a vida delas. Somos nós os cristãos. O Espírito Santo está aqui. Não são os de fora que influenciam os de dentro. São os de dentro que influenciam os de fora. Não é a escuridão que ofusca a luz. É a luz que extingue a escuridão. Nosso Deus é assim, gente. E por fim, não limite o seu sonho. Se Deus o deu, viva-o. O que Deus reservou para você é seu. E o único empecilho que pode existir entre você e o seu sonho só tem um nome. Você pode falar seu nome bem alto? É só esse empecilho que existe entre você e o que Deus sonhou para a tua vida. Se você resolver esse aí, voe nas asas do Senhor. Não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha. José fez isso com seus irmãos. Eles não vão entender. Como nós estamos falando aqui. Você quer identificar um sonhador? Quer aprender a identificar um sonhador? Quando você está contando o seu sonho para ele. Ele está esperando tu terminar, porque ele vai começar a contar o dele. É assim que a gente conhece um sonhador. Um sonhador, ele sonha contigo. Tu está terminando de contar o teu. E agora, assim que tu dá a palavra final, ele começa a contar o dele. Porque ele achou um cara que é tantã que nem ele. É, querido? Louco, exagerado, doido. São alguns dos adjetivos de quem sonha. Não é? O ditado não fala? Sonhar não custa nada. Não é verdade? Não te cobram R$1. É só fechar teus olhos e imaginar. Qual é teu sonho ministerial?
Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade como igreja. Qual é teu sonho ministerial? O que tu almeja fazer para o Senhor? O que te distancia disso? Eu posso falar algo para vocês. Estar aqui é a realização de um sonho. Eu não sou chorão não, tá? É porque o pastor Josafá está me olhando. Sonhos, queridos, sonhos eles não se explicam. Nós não conseguimos explicar um sonho. Deus simplesmente planta em nossos corações. Muito obrigado, meu pastor. Deus simplesmente planta em nossos corações. E o processo, somos nós quem decidimos. São as nossas atitudes que vão determinar. O processo do Egito durou 40 anos. O processo de José durou 13 anos. O processo do Silas durou alguns anos. E o seu processo? Quantos anos dura o seu processo? É importante estar atento aos sinais. Deus sempre fala. Ore, leia a palavra, medite nela. Deus vai dar as coordenadas. A voz do Senhor, querido, ela é inconfundível. Ele fala de diversas formas. Esteja atento. E por fim, eu quero encerrar com uma frase. Você é o melhor empreendimento de Cristo. Ele investiu alto, pagou o preço de sangue para te ver dar certo. Amém? Dá uma salva. Palma de palma. Glória a Deus. É tudo sobre ti, ó Jesus. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e eu vou ficar lá até te encontrar. E eu vou subir um monte que muitos desistirão, e eu vou ficar lá até te encontrar. E eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você.
Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus.